Se o Air Force One é tão sucesso, por que não existe o Air Force 2? Então peraí, vamos conversar sobre isso. Mano, seja bem-vindo ao Devit, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis. E se você é apaixonado por eles também, já se inscreve no canal. E gente, agora acabaram de completar 5 anos que eu fiz um vídeo aqui no YouTube falando sobre a história do Air Force One. Quem aí tava nessa época? Mano, já faz bastante tempo, as coisas eram bem diferentes, mas eu achei tão legal que acabou que eu fiz um conteúdo lá pro Instagram e pro TikTok, um conteúdo bem rápido assim, falando sobre Air Force One, na verdade sobre a linha do Air Force. Foi tanto sucesso que eu decidi trazer aqui um vídeo um pouquinho mais completo sobre essa história da linha Force, tá ligado? Então hoje vamos conhecer, se Air Force One é tão sucesso, por que não tem o Air Force 2? Na verdade, sim, existe o Air Force 2, existe o Force 3 e assim vai, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Inclusive, para quem não conhece nada sobre o Air Force One, o Air Force One lançou lá em 1982 na sua versão de cano mais alto pro basquetebol, né? Aquele tênis revolucionário que trouxe o sistema de amortecimento Air para um tênis de basquete, né? Tênis naquela época não tinha muito sistema de amortecimento, então é um tênis extremamente revolucionário, fez um sucesso absurdo, né? Quando foi 83, lançou a versão Low, que foi maior sucesso ainda, não mais entre as quadras, né? Mas a galera das ruas amou tal, e ele foi vendido até 84, ambos. E aí parou. A Nike naquela época não entendia tênis que, tipo, vender tênis do passado. Então 85, 86 não existiu vendas de Air Force One, salvo aqueles que já tinham no estoque e tal. Mas a Nike não vendia para as lojas naquela época. E aí 3 lojas se juntaram, já falei bastante sobre isso, então eu tô pegando um resumo, tá? 3 lojas se juntaram para comprar os Air Force Ones da Nike, eles tinham que comprar o estoque inteiro, e aí voltaram em 86 ali, vendendo os Air Force Ones. A cada mês eles tinham que trazer ali uma cor nova e etc. Aí a galera começou a customizar, e toda aquela história que a gente já sabe de Air Force One, o que é muito legal mesmo, né? Air Force One tem uma história incrível das ruas, do basquete e tal. É sensacional. Eu amo Air Force One, designer incrível. Inclusive, quem fez, né, quem desenvolveu, o designer por trás deste design é o Bruce Kilger, um cara muito conhecido aí de outras silhuetas também, que ele já desenvolveu dentro da Nike. Além disso, ele desenhava carros, eletrodomésticos, etc. O cara desenha, o cara é brabo, certo? Vamos seguir então. Pra quem não sabe, eu sei que muito sneakerhead, até sneakerhead mais antigo, não sabe muito da história do Force, mesmo sendo apaixonado pelo Force. Eu decidi trazer aqui um pouquinho mais e um pouquinho mais. Então, o Air Force 2 existiu sim, tá? O Air Force 1, como eu falei, nasceu em 82, o Air Force One Low nasceu em 83, foi vendido até 84, voltou em 86 e inclusive foi o ano aí que lançou o Air Force 2. 86, 87, naquela virada ali, começaram a lançar alguns Air Forces 2, Air Force 2 aí, em várias cores. E lembrando, gente, que é importante, o Air Force, por mais que quando a gente já imagina o Air Force One, a gente já remete à versão Low, as suas versões tradicionais, as suas versões de lançamento, normalmente eram as versões de cano alto, né? Já que ele era projetado para o basquete. Então, é engraçado, a gente remeteu o Air Force com cano baixo, mas na verdade os tênis principais eram de cano alto. Então, quando lançou a versão Low também, que na verdade era até um pouquinho mais alto, né, do que o Air Force One Low, o Air Force 2 Low é um pouquinho mais alto, mas a versão original, vamos dizer assim, é a versão de cano mais alto. E é muito louco isso, né? Uma característica da época. Então ele lança em 86, ali 87, e também é um sucesso. Que inclusive, de lá pra cá, tiveram vários relançamentos dele, de cor GR, de colaborações, de participações de artistas, edições limitadas pra caramba. O Air Force 2 também é uma silhueta de bastante sucesso, que inclusive a Supreme aí fez recentemente colaboração, que foi um sucesso. Então 2016 teve ali o relançamento daquela comemoração de 30 anos da silhueta, né? Como eu falei, lançou em 86 ali. E no Brasil lançou aí o preto com branco, com a entressola bege, e o vermelho com branco, com detalhezinhos azuis também. São 2 tênis bem legais, que inclusive, olha que louco, hoje faria muito mais sentido, né, com uma silhueta onde as pessoas adorariam ter, mais do que até o próprio Air Force One. Vocês entendem? Porque hoje os tênis mais volumosos, um cabedal um pouquinho mais alto, tem feito mais sucesso. Agora você imagina se voltasse a versão SB, né, do Air Force, né? Porque como eu falei ali, a Supreme lançou a colaboração com o Force SB. Então você imagina se não tivesse agora um relançamento da linha SB com uma Fat Tongue grandona, tá ligado? Com uma entressola talvez um pouco mais robusta. Você é louco, sucesso. Air Force 2 seria sucesso. Vocês acham? Vocês gostariam de ter o Air Force 2 hoje em dia? Eu gostaria, já vou adiantando aqui, eu gostaria. Aí beleza, 86 lançou o Air Force 2, 87 ainda foi o ano do Air Force 2 também. Veio 1988 com o Air Force 3, né? Tô falando aqui sobre muita gente não conhecer as silhuetas, né, dos Forces, mas tiveram também o Force 3. Mesma coisa, quando a gente remete ao Force 3 é o Force de cano alto, né? Porque como eu já falei na história, os principais lançamentos eram de cano
cano alto, não de cano baixo. E ele sim não teve tantos lançamentos, porque como eu falei, ainda a mentalidade da Nike eram tênis pontuais, tipo, lançou, vendeu, parou, lançou, vendeu, parou. É como se eles todo ano tivessem que criar uma nova silhueta, né? O que é muito louco. Tanto é que ainda nessa época existia aquela questão das lojas ali comprarem os lotes todo para vender, porque a Nike não vendia. A Nike vendia para eles, para que eles revendessem. A Nike em si e outros revendedores não vendiam Force ainda, mesmo ali ainda lançando o Force 2, Air Force 3, ainda não existia isso. Louco, muito louco. Aí veio 1989 e teve o lançamento do Air Force 4, né? Que na verdade ele não era muito conhecido como Air Force 4. Ele era conhecido como STS, porque o Air Force naquela época, nesse lançamento, fazia ali uma homenagem ao ônibus espacial, porque vocês sabem, Air Force One, ele é uma homenagem ao avião presidencial dos Estados Unidos, né? O Força Aérea 1 aí, que é o avião dos Estados Unidos. O Air Force 4, ele veio fazendo uma homenagem ao ônibus espacial, daquele ônibus espacial que a gente conhece, mano, que tá lá na NASA e tal. Não se chamava muito de Air Force, chamava de STS, mas era o Air Force 4. Um ano se passou e aí vem, em 1990, o Air Force 5, Air Force 5, né? É engraçado que no vídeo que eu fiz lá pra rede social, aqui é só um disclaimerzinho, eu falei Air Force 1, Air Force 2, Air Force 3, Air Force 4 e Air Force 5. Agora eu tô falando 5 e 5, 4 e 4, já pra não ter erro, tá? O Air Force 5, sabe o que é muito louco? Ele veio inovando tanto a ponto de fugir da essência dele. Por que eu tô falando isso? Quando os tênis são Air, tipo Air Force, Air Jordan, eles normalmente são atrelados à bolsa de ar fechada, tipo Air Jordan 1, você não vê a bolsa de ar. Air Force 1, você não vê a bolsa de ar. E até o Air Force 4 não via a bolsa de ar. E aí veio o Air Force 5. E aí o que acontece? Em 1987 já tinha lançado a linha Air Max. E o Air Max eram bolsas de ar aparente, né? O Air Max 1, o Air Max 90 e assim vai, né? Todos os Air Max já tinham bolsa de ar aparente. E aí o Air Force 5, ele veio com a bolsa de ar aparente. Não era exatamente como os Air Max, né? Mas estando com a bolsa de ar aparente, eu já entendo como um Air Max. De qualquer forma, era um Air Force, não era um Air Max Force. E ele ali era muito parecido, diga-se de passagem, incrível, tá? Era incrível. Mas ele era muito parecido com os que vieram, o 3, o 4 e o 5. Ele inovou na parte da entressola ali, o que é legal. Cada ano você trazer uma nova, né? Algo novo é muito legal e o Force teve essa capacidade. Mas ainda todo mundo queria qual? O Air Force 1. O Air Force 1 de fato foi o maior sucesso, então a galera queria o Air Force 1 ainda. E aí o Air Force 5, depois do Air Force 5, eu até acabo o vídeo ali nas redes sociais onde viralizou e tal, mas obviamente eu acabei ainda falando que a linha Force de numeração, ela acaba e que ali viriam outros tênis, né, a partir dali com o nome Force, mas não mais da numeração. Tanto é que em 1991 eu até tenho esse tênis que é o Command Force. O Command Force é um tênis incrível, extremamente parecido com o Air Force 5, seria como um Air Force 6, mas ele não leva mais a numeração a partir dali, né? A Nike não entende ele como o Air Force 6, uma linha que se segue do Force em numeração. Então tiveram outros tênis com o nome Force, mas que não necessariamente são dos números, né? Da sequência numérica do Force, como o Command Force. O Force 180, por exemplo, que também foge do que eu acabei de falar do Air Max, tá ligado? Com bolsa de ar e tal. Veio o Delta Force, o Son of Force, um desejo assim, era uma saída de quem não tinha grana pra comprar o Air Force. O Son of Force era mais barato, tipo que nem a gente vê o Kurt Vision, tá ligado? O Son of Force era uma versão mais barata ali que remetia ao Air Force de cano mais alto e tal, e tinha a versão low também. E várias outras silhuetas com esse nome, e inclusive várias versões de Air Force One, né? Tipo, hoje em dia a gente vê muitas versões diferentes de Air Force One, mas aí já nem é tanto história, é uma coisa muito mais atual, que eu acho que não vale a pena abordar aqui. Dessa forma, a gente conseguiu entender um pouquinho sobre a linha de Force, né? Que eu tenho certeza que muita gente aqui, possivelmente, né? Mas eu sei que muita gente não sabia da existência dessa linha Force, essa linha cronológica de Force, achava que possivelmente só existiu o Air Force 1, o Air Force 2, 3, 4, 5 nem existiram. Por isso eu fiz esse vídeo. Vocês gostaram desse vídeo? Gostaram de histórias? Eu fazia muito vídeo de histórias antigamente e acho que eu posso voltar com elas aqui. O que vocês acham? Comenta aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, trazendo um pouco mais de conteúdo de história, e aí eu preparo isso pra vocês, fechou? Tamo junto. Se você ainda não é inscrito, se inscreve pra mais conteúdos como esses e outros e deixa seu like aí pra fortalecer nossa amizade sincera, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo. Devit, é nóis, falou!